Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Luiz Campreguer, sou terapeuta holístico, também terapeuta ministrante, canalizo também terapias, informações do plano espiritual e hoje eu vou deixar aqui um videozinho gravado com alguns assuntos que vão estar dentro de uma playlist chamado Projeto Terra, ok? Esse vai ser o primeiro vídeo desta lista de vídeos aos quais eu vou gravando aos poucos, chamado Projeto Terra, ok? E vou estar falando um pouquinho sobre tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu ensino também através dos meus cursos, ok? Que eu trabalho com meus pacientes também através das terapias. Bom, eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre o tema véu do esquecimento, certo? Bom, para quem acredita, certo, em reencarnação, para quem é espírita, para quem está despertando, para quem está começando a estudar, a expandir a consciência, ok? Sabe que hoje estamos aqui no planeta Terra num sistema de encarnação e reencarnação, no qual basicamente nascemos, passamos uma vida inteira aqui, ou pelo menos é esse o objetivo, passar a vida inteira aqui, um grande período aprendendo, aplicando tudo aquilo que aprendemos lá no plano espiritual antes de virmos para cá, certo? Vamos falar sobre os projetos encarnatórios, sobre os planos de encarnação, como funciona, vou dar dicas de livros também para vocês lerem. Tem muito material aí que vem pela frente que eu espero que vocês gostem. Mas falando hoje da questão véu do esquecimento, não é mesmo? Por que todos nós passamos por esse processo, né? Uma das principais perguntas, principalmente de quem é de fora deste tema, não está ligado a esse tema, ou é extremamente cético, não é? Aquela pessoa que é mais racional, que não é de sentir, ok? Eu sempre digo que uma das dificuldades das pessoas acreditarem na questão do plano espiritual, na questão de estarmos aqui encarnando um ciclo de vidas, estamos aqui todos em um ciclo de vidas, é a questão do sentir. Muitas pessoas coordenam a sua vida apenas pelaquilo que conseguem raciocinar, que tem uma determinada lógica. Lembrando que ainda chegaremos mais profundamente nesse assunto, mesmo a questão de lógica também é uma questão pessoal de cada um. Tudo na vida é assim. Se você perguntar para uma pessoa o que é lógico para ela, ela vai te dar um relato das situações, do conhecimento dela. Se você perguntar para outra, ela vai te dar uma outra visão sobre lógica, e isso vale para qualquer coisa. Se você perguntar para uma determinada pessoa o que ela considera que é amor, ou o que é um ato de amor, ela vai te dar uma visão, ela vai te fazer um relatório, certo? Mas não significa que vai ser igual à opinião de outra pessoa. Eu ainda costumo citar outro exemplo. Se você fosse na rua e pedisse para a pessoa descrever o presidente do Brasil, nosso atual presidente, a pessoa faz uma descrição daquela pessoa. Aí você vai na outra esquina, pede para outra pessoa descrever o nosso presidente. E aí você pede para uma terceira pessoa ler essas duas descrições. Será que ela vai conseguir identificar que essas descrições estão falando da mesma pessoa? Será que ela vai conseguir identificar que, através da descrição, que essa pessoa é o presidente do país? Então, cada um de nós tem uma visão muito particular que é construída através da nossa vivência, das nossas experiências, ou melhor, deveria ser assim, certo? Muitas pessoas constroem o seu ponto de vista apenas baseado no ponto de vista dos outros, não vivenciam,
certo? Não, como eu costumo dizer, não sentem aquela experiência, não é mesmo? Eu sei que tem muita coisa que é praticamente impossível, né? Ou algumas coisas não necessitam sentir, ok? Para, vamos dizer assim, saber como funciona. Para tudo existe uma exceção. Mas a forma mais confiável de muitas coisas, certo? É a questão do sentir. Bem, mas voltando ao assunto, véu do esquecimento, por que nós temos esta ferramenta aqui como ser humano encarnado? Não é? Por que passamos pelo tal do véu do esquecimento, que dentro da literatura espírita, principalmente, não é só a literatura espírita que fala disso, né? Vamos encontrar aí várias religiões que acreditam em reencarnação, em vida espiritual, que falam sobre o véu do esquecimento. Por que temos esse véu do esquecimento? Será que se lembrássemos de tudo o que aconteceu na vida passada, de tudo que passamos na vida anterior a essa, e não somente essa, muitas vezes até a vida anterior a essa foi muito boa, mas temos que ver que estamos num processo de muitas vidas. Se fala, ok, numa média aqui da população mundial, se fala numa média de 60 a 90 vidas. Nossa, mas com 30 vidas de diferença, você tem a coragem de falar que isso é uma média? Sim, porque nem todos os espíritos estão aqui, ou melhor, chegaram na Terra, certo? Ao mesmo tempo, na mesma época. Alguns chegaram um pouco antes, alguns chegaram um pouco depois. Alguns espíritos possuem um aprendizado mais rápido. Alguns espíritos são muito apegados, passam muito tempo penando, digamos assim, entre uma encarnação e outra. Alguns mal desencarnam, sobem, fazem o que tem que fazer, ou reestudam, reanalisam o processo de reencarnar e daqui a pouco já estão voltando novamente. Então, muitos é um processo muito rápido. Alguns em 200 anos vivem 2 vidas, ou às vezes até 3 vidas, certo? Enquanto que outros em 200 anos não conseguem viver nem uma vida, né? Nesses 200 anos ele desencarna, passa num processo de obsessão, de estar perdido no plano espiritual, de não aceitar ou de não querer ajuda, e fica nesse espaço de tempo de 200 anos perdido, perseguindo seus antigos obsessores ou suas obsessões, certo? Isso vai variar muito de espírito para espírito. Por isso que também há uma média com, vamos dizer, uma quantidade bem extensa, né? Bem diferente de vidas, ok? Bom, né? Por que passamos por esse véu do esquecimento, como eu estava falando, para não lembrarmos de tudo que a gente fez. Será que hoje, eu aqui encarnado, lembrando de repente que o meu chefe me odiava na vida passada, ou que a minha esposa foi o meu assassino na vida anterior, né? Será que eu estaria convivendo com esta pessoa hoje? Será que eu estaria aprendendo a amar esta pessoa hoje? Porque uma das principais perguntas que as pessoas fazem, né? Mas se estamos realmente aqui num sistema de encarnar e reencarnar, e novamente, e vai e volta, né? Para que tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Não é mesmo? Uma das principais questões, gente, talvez a principal delas, é aprender a amar, certo? E amar quem nos ama, vamos dizer assim, de certa forma até é fácil. Mas e amar aquela pessoa que não nos ama? Quanto tempo será que teremos que estar neste processo de encarnar, de estar aqui vida, após outra vida, até que a gente tenha a consciência
de que devemos amar a todos, que não devemos prejudicar o próximo, de que ao prejudicar o próximo eu estou me prejudicando. Não é mesmo? Quanto tempo será que precisamos para entender isso? Quantas vidas será que são necessárias para tudo isso? Então, no projeto inicial, né, ou melhor, no projeto Terra, se selecionou esta ferramenta que popularmente a literatura espírita chama de véu do esquecimento. As pessoas também costumam chamar de véu do esquecimento. E qual o objetivo dela, né? É justamente tirar de nós essa informação que pode nos prejudicar aqui no nosso desenvolvimento espiritual. Bom, pessoal, então qual é o objetivo, né, de estar usando esta ferramenta do véu do esquecimento? É realmente para que eu não tenha acesso a toda a informação que vai mais me atrapalhar aqui do que me auxiliar na minha atual encarnação. Mas então, Rafael, como é que você me explica o caso de muitas pessoas, né, a documentação de muitos casos, de pessoas que lembram de sua encarnação anterior? Por que que isso acontece? Bom, essa é mais uma ferramenta utilizada pelos espíritos, pela espiritualidade, para estar provando a existência da vida após a vida, né? De estarmos aqui em sistemas de encarnação e reencarnar novamente e voltar a aprender e ir para o outro lado e voltar novamente e assim por diante. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa dificuldade de acreditar em tudo aquilo que ele não vê, não é mesmo? Em tudo aquilo que ele diz não sentir. Na verdade, nós não vemos, ou dizemos que não vemos, ou que não ouvimos a espiritualidade, ou que não a sentimos, porque nós realmente não paramos para prestar atenção. Por exemplo, o sentimento de amor. A gente consegue sentir o sentimento de amor do outro quando a gente para prestar atenção nas mensagens que recebemos do outro através de um olhar, através de um sorriso, através de um abraço, de um toque, eu começo a perceber. E não só o amor, né? Está relacionado a qualquer sentimento. Como é que eu percebo quando está frio, quando está quente? Né? São sensores do nosso corpo. Mas por que eu percebo isso? Porque eu também coloco um mínimo de foco nisso. É preciso que eu coloque foco em determinadas questões, em determinadas situações, para que eu perceba aquilo que está acontecendo. A prova disso é que quem de nós nunca foi tomar, às vezes foi tomar o seu banho e percebeu, nossa, olha aqui, um machucado, né, no meu braço, na minha perna. Nossa, tem um roxo aqui, aonde que eu fiz isso? A gente acabou não percebendo porque a gente não colocou foco naquilo. A gente acabou batendo em algum lugar, se machucando, se marcando, mas não colocamos foco naquilo. Portanto, não percebemos. Então, essas situações que acontecem de pessoas lembrarem de sua vida anterior ou mesmo até mesmo de um outro idioma, há casos aí registrados de pessoas que voltaram do coma, que começaram a falar outro idioma. Enfim, basta que vocês façam uma pesquisa pela internet, vocês vão encontrar inúmeros casos, certo? Falando de diversas situações, pessoas que lembravam o nome da mãe, do pai, pessoa que lembra a senha do cofre, enfim, muitos e muitos casos e muita documentação. Inclusive, há universidades que estudaram casos de reencarnação. Foi documentado. E por que isso não é divulgado? Ou por que não é dado credibilidade a esse tipo de pesquisa? Simplesmente porque não é de interesse de muitas pessoas, grandes empresas, até mesmo laboratórios, enfim, grandes indústrias, que estejam certos, sabem
da questão de encarnação e reencarnação. Vocês podem ter certeza que eles sabem disso, que eles não têm dúvida alguma de que o processo funciona dessa forma. Só que é mais vantajoso ficar com essa informação privilegiada para eles. Então, por isso não há um interesse, inclusive, da comunidade científica de grande escala, né? De provar toda essa questão da encarnação, da reencarnação, do que viemos fazer aqui. Certo, pessoal? Então, como que funciona, Rafael, esse processo da pessoa lembrar de algumas coisas, não lembrar de outras? Então, o que você está querendo dizer falando sobre tudo isso? Bem, eu quero dizer para vocês que o processo do véu do esquecimento, que teoricamente, ou a gente diz, né, que apaga tudo, ele não apaga tudo. Na verdade, ele é um filtro que controla toda a informação que vem de vida passada e que vai também. Mas como assim, Rafael? Eu envio informação para minha vida passada? Sim. Muitos gatilhos emocionais que temos aqui são acionados por situações do passado. E muitas situações que estamos vivendo aqui influenciam em encarnações passadas ou em encarnações futuras. Nossa, Rafael, agora você realmente complicou a minha cabeça. O meu eu aqui agora influencia em encarnação passada e em encarnação futura? Sim. E o mesmo vale para o aqui e agora. Encarnações passadas e encarnações futuras acabam me afetando no meu eu aqui e agora. Eu sei que tudo isso é difícil de entender ou de assimilar logo de início. Que toda essa informação, essa questão de vida futura, vida passada, é complicada, principalmente para quem nunca ouviu falar sobre o assunto. Bom, é por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos falando sobre o Projeto Terra e vou abordar aos poucos esse conhecimento. Então tenham calma, acompanhem os vídeos, ok, pessoal? Que eu vou abordar aos poucos todos esses assuntos. Mas no dia de hoje eu preferi focar mais na questão véu do esquecimento e também registros akáshicos. Se sobrar um tempinho eu vou falar sobre eles, ok? Se eu achar que o vídeo vai se estender demais, eu vou falar hoje só sobre o véu do esquecimento e no próximo vídeo eu vou estar falando de registros akáshicos. Bem, então como eu estava explicando, a questão do véu do esquecimento, ele funciona como um filtro. E se eu precisar de informações que me beneficiem nesta vida, essas informações vão vir até mim de forma inconsciente. Pelo menos no início, é de forma inconsciente e automática. A partir daí, nós também começamos a entender porque muitas coisas acabam acontecendo. Né? De repente a pessoa, olha, nossa, eu dei um nó aqui na corda que eu nem sei como eu fiz. Conscientemente você não sabe, mas e aquela vida que você foi marinheiro, ou que você foi pirata, ou que você navegou sem equipamento lá atrás, ou numa vida em que você foi índio e só tinha cipó ou casca de árvore para amarrar as coisas. Então esse conhecimento acaba brotando. O mesmo vale para aquelas pessoas que, sem ter feito aula quase alguma, ou são chamados de autodidatas, não é mesmo? Pega um instrumento como o violão, sai afinando, tocando, cantando, sem entender uma nota, só de ouvido, como se diz. Por que tão pintor é tão habilidoso, tão jovem? Porque ele já foi pintor em outra vida. E este desejo, esta habilidade está apenas brotando novamente, surgindo novamente.
Aí que nós também começamos a entender, né, aquilo que muitas pessoas chamam de talento, né, ou de dom. Tem muitas pessoas que dizem, nossa, todos os cantores são muito bons, mas aquele cantor ali tem o dom de passar a emoção da música através da voz. Muito provavelmente não é a primeira encarnação a qual ele está cantando, ou não é a primeira encarnação a qual ele é artista. Então, o nosso véu do esquecimento, ele é sim uma ferramenta regulável. Ele é tanto regulável pela espiritualidade, certo? Que pode controlar. Os seus mentores podem fazer ajustes neste véu do esquecimento, mesmo depois da pessoa encarnada, fazendo com que ela lembre de determinadas coisas e de outras não. Ele é autoajustável também. Como assim, Rafael, autoajustável? Sim, o maior poder sempre está em nossas mãos. Como assim, Rafael? Através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, através dos seus desejos, você pode ir em busca de conhecimentos guardados dentro de você, nos registros akáshicos. Nossa, mas os registros akáshicos estão dentro de mim? Sim, cópias dele estão dentro de você. Porque a gente chama de acessar o registro akáshico, né? O nosso registro akáshico, aí vamos ter o registro akáshico de nossa mônada, vamos ter o registro akáshico do nosso universo, enfim, né? As pessoas falam muito de diversos registros akáshicos. Em grande verdade, existe um registro akáshico só para tudo, com infinita capacidade de guardar informação. Porém, existem milhões, várias cópias dele, em partículas menores, a tal da fractalização. Assim como todos nós aqui também somos uma parte de nós mesmos. Como assim, Rafael? Não sou um eu inteiro? Sim, você é um espírito, podemos dizer, completo, inteiro, mas que faz parte de um ser maior que se fractalizou, ou seja, se dividiu para ter experiências aqui dentro do mundo que chamamos de mundo de 3D, né, de 3 dimensões. Outra coisa que vamos falar aqui é sobre a questão das dimensões, ok? Não vamos aprofundar no dia de hoje, mas também vou trazer o assunto de dimensões. O que é 2 dimensões, 3 dimensões? Ah, tem pessoas que falam que estamos indo para a 5ª dimensão, vamos saltar da 3ª dimensão para a 5ª dimensão, como é que é tudo isso? Bem, nós vamos nos aprofundar nisto mais adiante, mas como eu disse hoje, eu pretendo ficar só na questão do tema de véu do esquecimento. Bom, como que funciona o véu do esquecimento, né? Quando que ele é ativado? Eu falei da autorregulagem dele, que nós podemos regular esse véu do esquecimento. Como que eu posso, ou como ele é autorregulável, ou como eu posso regular este véu do esquecimento? Através da meditação, através da, como eu posso dizer, através de exercícios, certo? De mentalização, de organização. Às vezes há uma música, há um som que pode ativar uma memória sua. Mas basicamente, pessoal, através da meditação e da respiração. A respiração também é algo muito importante dentro do processo de meditação. Ela permite que o seu corpo se equilibre mais, se encha mais de energia, ok? Elimine a energia desnecessária
também, certo? E quando eu digo a energia desnecessária, é a energia densa, né, que carregamos dentro do nosso corpo. A energia, quanto mais limpa, mais leve, em mais alta vibração, melhor é o seu acesso à informação. Quanto mais alto conseguimos elevar a mente, mais informação temos acesso, ok? Então, como eu estava dizendo, o do véu do esquecimento ele é autoajustável. Eu também posso ajustá-lo através disso que eu acabei de falar para vocês, da meditação, da respiração. Eu posso ir atrás de informação e liberar essa informação para mim, né? Cada um de nós também pode pedir a autorização de nosso mentor, ok? Quando vamos acessar um registro akáshico de outra pessoa, sempre é necessário a autorização do anjo da guarda daquela pessoa, do mentor daquela pessoa. Não é simplesmente, eu vou acessar o registro akáshico de alguém através de uma técnica. Não, não é assim. Existem guardiões, ok? Para acessar esse registro, você precisa de determinadas permissões, precisa, como eu vou dizer, de uma técnica específica para estar acessando esse registro akáshico, principalmente o dos outros, ok? O seu, cada um, através da meditação, consegue acessar sim, pedindo auxílio também dos mentores, do seu próprio anjo da guarda, para ter acesso àquilo. E qual a grande vantagem de estar acessando esses registros akáshicos, né? A limpeza, conhecer os nossos traumas do passado e ir limpando eles à medida do possível. Ok? Bem, Rafael, quando que ativa o véu do esquecimento? A partir do momento que eu nasci? Quase a partir do momento que você nasce. Segundo a informação que eu tenho, ok? O véu do esquecimento, ele é um nódulo energético, um filtro, como eu expliquei para vocês, que fica aqui em parte, ok? Da região do pescoço. Logo depois que termina o tronco, digamos assim, e começa o pescoço, fica nessa altura aqui o filtro que chamamos de véu do esquecimento. Por que ele fica nessa região? Porque uma das cópias de nosso registro akáshico fica dentro da nossa coluna vertebral, certo? Esse é o registro akáshico mais próximo de nós, podemos dizer assim, que está dentro da nossa coluna vertebral física, ok? Por que fica logo aqui? Porque ele tem que estar abaixo do chakra da garganta, ok? Ele fica antes do chakra da garganta, esse véu do esquecimento. Tem um porquê também, que eu não vou estar abordando aqui no vídeo de hoje, ok? Esse vídeo já está ficando um pouco grandinho e quero estar encerrando esse assunto daqui a pouco, ok? E quando que esse véu do esquecimento ele é ativado? A partir do primeiro choro da criança. Quando a criança chora a primeira vez, o véu do esquecimento é ativado. É só o véu do esquecimento que é ativado a partir do primeiro choro? Não, tem outras coisas também que são ativadas. Mas isso realmente é um assunto para outro vídeo. Ok, pessoal? Eu espero que tenham gostado deste nosso vídeo de hoje, inaugurando aí a playlist que eu vou deixar aqui no canal, falando sobre o projeto Terra, certo? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.